Boa noite a todos. Falaremos hoje sobre a flexibilização trabalhista trazida pela medida provisória 936 do governo federal em razão dos reflexos trazidos pelo coronavírus em nossas relações de trabalho. A medida 936 de 2020, ela criou um benefício chamado de benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda. Quais são as hipóteses que esse benefício vai ser pago? Esse benefício vai ser pago de acordo com a medida provisória nas situações de redução de jornada, juntamente com a redução proporcional do salário, e também nas situações que o empregador pode suspender temporariamente o contrato de trabalho. Quem vai pagar esse benefício, a medida provisória deixa claro que é a União que paga, o pagamento é mensal, e o início a partir da data da redução da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho. Qual que é o valor deste benefício? A base de cálculo deste benefício, a medida provisória diz que é o seguro-desemprego. Não significa dizer que o empregado vai perder o direito do seguro-desemprego. Não. A medida provisória deixa claro que somente a base de cálculo do benefício será o seguro-desemprego. Qual que é o valor deste benefício? O valor desse benefício é de acordo com a redução de jornada, redução do salário ou suspensão do contrato de trabalho. E na hipótese de redução de jornada e redução do salário, o valor do benefício pago pela União será correspondente àquilo que o empregador suspendeu ou reduziu o salário do trabalhador. Então aqui a gente tem um exemplo. Houve uma redução de 25% do salário, o benefício vai ser 25% do seguro-desemprego. Se a redução for de 50% do salário com 50% de redução, o benefício será também 50%. Nas situações de suspensão do contrato de trabalho, o valor vai ser 100% do seguro-desemprego, ou seja, se o empregador suspender o contrato de trabalho daquele empregado, o 100% do seguro-desemprego vai ser pago pela União. Quando a gente fala de redução de jornada de trabalho e redução de salário, há alguns requisitos e a metodologia que a medida provisória estipula para ser cumprido. Primeiro, quando a gente fala em redução de jornada de trabalho e salário, a medida provisória coloca um limite máximo de 90 dias dessa redução, ou seja, a empresa só pode aplicar esta redução por no máximo 90 dias. O valor do salário hora vai ter que ser mantido e a formalidade de ser feito disso é por uma realização de um acordo individual entre empregado e empregador. Então, o empregado e o empregador realizam um contrato, a parte do contrato de trabalho, um aditivo ao contrato de trabalho, com as cláusulas dessa redução de jornada e redução de salário. Para a realização deste contrato, a lei fala que deve ser respeitado 2 dias antes para a realização do contrato. Ou seja, hoje, por exemplo, dia 5 de maio, o trabalhador e a empresa realizam este acordo. A vigência deste acordo é só 2 dias após a data da assinatura do contrato aditivo de redução de jornada e salário. Cessado essa calamidade pública trazida pelo coronavírus, automaticamente o contrato de redução de salário e jornada também deve ser cessado. Lembrando que essa medida provisória somente vai ser aplicada na situação de calamidade, uma vez que essa situação de calamidade não mais se encontra presente em nosso país, também deve ser cessado, deve ser cancelado o contrato aditivo de redução de jornada e salário. Vamos falar um pouquinho agora da suspensão temporária do contrato de trabalho. Nessa situação, o trabalhador não vai receber qualquer salário. Como a gente já falou, 100% do valor do seguro-desemprego vai ser pago pela União. E nessa situação, a empresa não precisa pagar nada ao empregado. Como é que funciona? Prazo máximo. Essa suspensão do contrato de trabalho
só pode ter vigência durante 60 dias, podendo ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. Mesma situação, tem que ser feito por acordo individual entre empregado e empregador, com antecedência mínima de 2 dias, as mesmas regras do item anterior que a gente também já viu. Mesma situação também a questão da cessação da calamidade. Cessou a calamidade pública em razão do coronavírus, volta tudo que era antes, ou seja, cessa a suspensão do contrato de trabalho, cessa o benefício e o empregado volta ao trabalho. Tem uma situação das empresas que tem uma renda bruta superior a 4.800.000. Esse valor é base de cálculo de 2019, ou seja, aquelas empresas que tiveram em 2019 uma receita bruta superior a 4.800.000, eles podem suspender o contrato de trabalho da mesma forma, né? Só que eles vão participar desse benefício juntamente com a União. Significa dizer que a empresa vai pagar 30% do benefício do que a gente já acabou de falar, que é a base de cálculo do seguro-desemprego, e os outros 70% é pago pela União. A lei também garantiu uma ajuda compensatória mensal, ou seja, é um valor do benefício que vai complementar o benefício emergencial do seguro-desemprego que a gente acabou de ver. A lei chamou isso de ajuda compensatória mensal. Ele é pago para o empregado, a lei fala que ela é facultativa, ou seja, ela não é obrigatória, a União não participa desse benefício, ele é pago 100% pelo empregador, não tem reflexo, né, de INSS, fundo de garantia, a lei fala que não integra base de cálculo, né, então tem uma natureza indenizatória, né, não integra também base de cálculo de imposto de renda. Então a empresa paga esse valor e não tem tributação nenhuma, né, não faz base de cálculo fundo de garantia, INSS, imposto de renda. A empresa pode pagar uma ajuda, que ela não é obrigatória, ela é facultativa, para complementar aí a renda do trabalhador por conta da situação do coronavírus, que haverá, obviamente, uma redução salarial ou uma suspensão aí do contrato de trabalho. A lei também garante uma garantia provisória de emprego, né? Ela prevê uma garantia provisória de emprego, que é uma situação de que o empregado, durante esse período, né, tem uma garantia de que ele não vá ser demitido, né, por conta dessa situação do coronavírus, né? Durante o período que tem a vigência ou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada e salário, durante o período deste acordo, o trabalhador vai ter esse período subsequente também de garantia de emprego. Ou seja, se a empresa fez um acordo de 30 dias para a redução salarial dele, acabou esses 30 dias, ele retornou para o trabalho, né, nas mesmas condições, ele vai ter 30 dias de garantia também. Ou seja, o mesmo período que ele ficou suspenso o contrato de trabalho, ou o mesmo período que houve redução do salário dele junto com a jornada, ele vai ter esse mesmo período também de garantia de emprego. Ou seja, a empresa não pode mandar embora ele durante esse período posterior à vigência do acordo, né? A dispensa sem justa causa pode acontecer sim, mesmo com essa questão de garantia, mas a lei garante um pagamento de uma indenização, ou seja, voltou do contrato de trabalho, da suspensão do contrato ou da redução de jornada, e o empregador fala, não, eu quero demitir esse empregado, ele pode até demitir, né, sem justa causa, mas vai ter que pagar algumas indenizações aí por conta disso. E a lei fala, que está bem explicado aqui no texto, né, que é 50% do salário, no caso de redução de jornada de salário de 25% a 50%, 75% do salário, caso a redução seja de 50% ou 75%, e 100% do salário, no caso de redução de 70% ou de suspensão do contrato de trabalho. Então a regra é a seguinte: se o trabalhador teve uma redução de jornada de trabalho de 25% a 50% e foi mandado embora depois do término deste contrato de redução de salário e jornada,
o empregado tem direito de uma indenização de 50% caso seja mandado embora durante o período dessa garantia de emprego. Né? Se a redução de jornada de salário for de 50% a 75%, ele recebe 75% do valor do salário dele a título de indenização. Né? E 100% do salário nas situações de redução de 70% ou na situação de suspensão do contrato de trabalho. A questão de negociação coletiva, eu coloquei aqui para vocês, mas havia uma discussão no Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade da participação do sindicato. Né? Isso, atualmente, o Supremo Tribunal Federal ele já decidiu, falando que o empregador pode fazer isso de forma individual, não necessitando mais da concordância e da anuência do sindicato. Né? Mas há algumas regras, realmente, né, previstas aí na medida provisória com relação à negociação coletiva. Né? Então, mas atualmente pode ser feito isso, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, somente entre o empregado e o empregador. Entretanto, quanto à questão da participação do sindicato, o sindicato ele pode participar, né, dessa situação de redução de jornada e redução de salário, né, realizando convenção coletiva, realizando normas entre os sindicatos para estabelecer uns percentuais diferentes do que prevê a medida provisória. A medida provisória, quando fala de redução de 25%, 50% e 75%, ele limitou nesses percentuais, mas os sindicatos podem negociar percentuais diferentes, né? Uma redução de 55%, uma redução de 80%, uma redução de 10%, então o sindicato pode, os sindicatos das categorias profissionais podem negociar valores de redução de salário de jornada diferente, né? Então, essa é a parte da negociação coletiva. Tinha uma questão que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, falando que a negociação coletiva não é condição sine qua non para a realização da redução de jornada de salário e da suspensão, podendo ser feita individualmente a cada uma delas. Então, isso é o que a gente vai tratar hoje sobre a medida provisória 936, que trouxe uma flexibilização das relações de trabalho importantes para as empresas nesse período, né, e também não deixam o trabalhador aí sem qualquer tipo de garantia nesse momento. Né. É uma situação atípica, né, uma situação que é necessária para a manutenção dos empregos, é necessária para a manutenção das empresas também, né, mas esperamos que saímos logo dessa situação para que todos os empregos e todos os postos de trabalho sejam mantidos. Por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado nos esclarecimentos das dúvidas com relação a essa medida provisória e estamos aí para responder as dúvidas aqui pelo Microsoft Teams. Obrigado.